Mandou mensagem. E aí, galera? Mais um Bíblia Live. Tudo certinho? E aí, galera? Na paz do Senhor. Tá bom. É isso aí. Vamos só esperar a gurizada entrar. A gente dá uma conversada sobre a Bíblia. Lembrando nossos amigos, sem querer querendo. Ah, você não tava lá. Foi bem. Então, gurizada, a gente vai para mais um Bíblia Live hoje. Se vocês puderem, compartilhem o vídeo para que chegue alguém. E nós temos certeza que nos mínimos detalhes Deus cuida da vida de cada um. Isso aí. Você queria falar alguma coisa agora? Não. Ups. Então tá bom. Então, galera, continuando nossos estudos bíblicos desse ano, nós temos pegado uma outra linha. A gente tem pegado uma outra linha um pouquinho diferente. E nós estamos aqui lendo alguns versículos e algumas cartas. Nós já lemos Filipenses, nós já lemos Colossenses, nós já lemos 1 João. Bom, no caso de hoje nós vamos ler a segunda e a terceira carta de João. Na verdade elas são cartas bem curtas, então vai dar bem menos do que os outros dias. É geralmente mais a introdução que a gente demora um pouquinho mais por causa até chegar a galera. Bom, então se vocês puderem acompanhar, eu vou indo falando aos poucos no meio das cartas, no meio dos versículos, para que a gente possa refletir sobre o que está sendo falado. Bom, começando então em 2 João, no capítulo. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Bom, aqui a gente vê a saudação de João quando ele vai falar para uma senhora e aos filhos dela, cujo provavelmente eles estão passando por alguma coisa ou algum momento, não precisa ser necessariamente um problema, né? Eles escreviam cartas justamente para mandar conforto, mas também para se comunicar, né? Então, não era somente por exemplo, estava dando algum problema, alguma treta religiosa, eles mandavam alguma coisa. Não, mas ali a gente vê João confortando até mesmo um ancião que passou a crer em Jesus Cristo. Bom, continuando, no versículo 4. Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Bom, aqui não poderia faltar em João ele falar do amor, e esse amor eu creio que é uma das partes principais para as pessoas que creem em Jesus Cristo. Sabe, às vezes eu falo algumas frases de as pessoas que se acham cristãos, mas não é necessariamente de uma forma agressiva, mas é que muitas vezes nós que nos dizemos cristãos temos falhas, assim como eu tenho muitas falhas e eu sei que eu tenho que trabalhar em cima disso, e eu também sei que Deus vai olhar com misericórdia para mim, assim como já olhou, e vai ter misericórdia sobre as coisas que eu tenho feito, vai me esclarecer sobre alguns assuntos. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, até o dia da volta de Jesus. Bom, no versículo 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho. Antes,
recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa de suas más obras. Bom, nós temos que relembrar e ter muita atenção para essa parte do versículo, senão daqui a pouco a gente não vai abrir a porta mais para ninguém aqui dentro de casa. Então, relativamente, para quem João estava escrevendo essa carta, para uma anciã e os seus filhos. Bom, a gente sabe que hoje em dia é provavelmente bem mais comum, no caso, nós temos pessoas que praticam essas más obras, porque a gente vê nos vídeos, a gente vê no YouTube, a gente vê na TV, a gente vê em todos os lugares. Antigamente talvez não teria tanta vista assim para nós conseguirmos olhar e ver as pessoas praticando as más obras, como os roubos e assaltos e enfim, outras coisas piores ainda, né? Porque às vezes naquela época a gente também vai analisar que a lei ela era até dura em certa parte, mas ela acabava sendo muito falha em alguns aspectos. Tanto que se a gente buscar em algumas outras religiões, povos que viviam em outras religiões, algumas coisas eram consideradas até mesmo normais. Bom, então se nós vemos que João escreveu ali dizendo para ela não receber, pessoas que estão dizendo que Cristo não veio em carne, justamente pelos fatores que estavam acontecendo naquela época. Muitas pessoas tentavam inserir coisas do Evangelho, né? Eu não sei se de repente eles acreditavam que Jesus era um clube de regrinhas onde eles poderiam seguir ou adicionar alguma coisa ao judaísmo. Então, muitas das pessoas tentavam colocar mentiras, heresias, para que nós não aceitássemos mais a Jesus Cristo. Porque se fosse assim, nós olharíamos Jesus Cristo realmente como talvez alguns dos judeus, inclusive amigos meus, já me relataram, onde diziam que Jesus foi só mais um profeta meio malucão lá, que fez grandes coisas e tal, fez umas coisas que somente um profeta faria, mas que não seria o Cristo. Porém, dentro de muitos corações de alguns judeus, está presente e estava presente o desejo de que no ventre de alguma virgem estaria o Cristo. Estaria aquele que iria trazer paz, aquele que iria trazer iria governar. Inclusive, às vezes a gente acaba pegando só os versículos ruins, então a gente acaba dizendo assim, vai chegar aquele que vai se vingar desses que fizeram mal pra gente, sabe? Mas eu creio que esse não é o objetivo de Jesus e muito menos foi naquela época. Mas Deus em sua palavra tem um contexto pela qual nós estamos citando isso. Então, as pessoas têm que dar uma respirada às vezes. Dar aquela lida na Bíblia, ver de repente a história que estava acontecendo naquela época, justamente porque senão não vai adiantar. Agora a gente já está se aprofundando um pouquinho mais em alguns assuntos que nós precisamos entender um pouquinho mais do que estava acontecendo na época, do que acontecia na época. E nós temos alguns relatos em alguns livros, em algumas nas próprias cartas da Bíblia, que são cartas históricas. Então nós conseguimos ver os problemas que estavam acontecendo naquela época. Então aqui João não diz para você, fecha a porta na cara de todo mundo, não. Ele estava justamente reafirmando, ainda mais por ser uma senhora idosa, e ali na mesma carta ele fala que nós encontramos os seus filhos, eles estavam andando no caminho da verdade. Ou seja, esses filhos poderiam não estar somente em casa, então eles poderiam já ter saído de casa. O que leva ela a ficar uma senhora sozinha em casa, né? Então, bom, acho que eu já circulei demais aí nesse aspecto. Então, realmente nós conseguimos ver o que João gostaria de ter dito e o que ele disse em realidade. E não somente para alimentar os nossos achismos, onde nós vamos dizer que nós temos que bater a porta na cara de todo mundo, porque o cara é testemunha de não sei quem, mas fala que é isso, fala que é aquilo, porque esse tem uma estátua lá na casa dele, enfim. Nós temos que saber no que nós cremos, e nós temos que saber responder com fé e com sabedoria às pessoas que nos procuram também. Às vezes eles vão
vão crer que estão alimentando alguma coisa, mas se você estiver firme em Jesus, eu creio que você poderá prover alimento para ele muito mais do que ele pensa. E finalmente, João termina escrevendo: embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Bom, aqui nós vemos também outro assunto ao qual eu não vou me aprofundar muito, mas aqui ele fala sobre a eleição divina. Eu já tentei explicar em alguns outros vídeos o que seria essa eleição. E nós vemos que na Bíblia que Deus chama os santos também de eleitos. Aqui eu creio que João, por mais que fosse um profeta e tivesse as revelações, ele não saberia se essa pessoa, como é que eu vou dizer, perseveraria na sua fé até os fins dos dias dela. Mas ele chamava de santo e de eleito todo aquele que recebia Jesus Cristo, todo aquele que recebia no seu interior e recebia o seu Espírito Santo. Então, só para não prolongar muito, cuidado ao crermos em teologias sistemáticas que levam à perdição e não a Cristo. E é isso que ele ficou falando aqui. Olha, a gente tem que prestar atenção em Cristo. Tem gente que está tentando falar um outro evangelho pra gente. Bom, continuando, é só um capítulo mesmo, né? Nós vamos para a terceira carta de João. Vamos analisar. O ancião, ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem, de um modo digno de Deus, bem farás. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Bom, só para não ficar muito extenso e não deixar muito para depois, aqui eu vou falar um pouquinho. Novamente João saúda, né, Gaio, e eles dificilmente vão falar alguma palavra de correção, alguma palavra que seja de exortação, se não for em amor. Então eles usam muito o amor nas mensagens deles, inclusive João. Bom, nós falamos que ele ouviu falar, nós vimos aqui que ele ouviu falar desse Gaio e que justamente ele ficou muito feliz em saber que ele estava andando na verdade. Qual que seria a verdade? Que ele teria aceitado Jesus Cristo e que Jesus Cristo é a verdade, que ele estava crendo inclusive que o Cristo era Jesus. Bom, principalmente se nós conseguimos associar as outras duas cartas, né, para, no caso, esse estudo, para essa leitura. E nós vemos um tal de acolher. Aqui, quando eles falam acolher, muitas vezes, é suprir a necessidade dos santos. Como nós falamos antes, e em outras cartas, em outra Bíblia Live, enfim, nós conseguimos ver pessoas que às vezes largavam tudo e iam para pregar o Evangelho. Quem sabe talvez essa não fosse como é que eu vou dizer, a essência, mas teve muita gente que sentiu realmente a necessidade de fazer isso, porque naquela época se viam as pessoas se perdendo para sacrificar, para fazer isso, para fazer aquilo, e se não fosse tomada uma atitude drástica, às vezes, quem sabe, nós não teríamos essas cartas em nossas mãos para conseguir conversar sobre o Evangelho. Bom, e nós vemos que esse Gaio, ele acolhia essas pessoas, então, ou pelo menos o João falou para ele que nós devemos acolher essas tais pessoas, porque elas saíram e, na realidade, aqui ele coloca um fato em que nós temos que analisar como um contexto geral, onde ele fala que eles saíram em nome de Jesus
e não aceitaram nada dos gentios. Nós sabemos que as pessoas que não aceitavam Jesus Cristo, elas inclusive perseguiam essas outras pessoas, né? Mas como falsa, como eu vou dizer, como ideologia, por exemplo, da família que sempre ajuda os seus filhos, às vezes se um filho saísse de casa para sair pregar o evangelho e tal, os pais, mesmo que não concordassem, talvez ofereceriam alguma coisa. Só que eles estavam mais preocupados com as pessoas da fé, sabe? Eu não digo que eles não se preocupavam com essas pessoas, tanto que eles pregavam para essas pessoas e eram essas pessoas que tacavam pedra em nós, vamos dizer assim. Mas quando nós olhamos esses fatos e essas falas, nós vemos que não significa nós levarmos para alguma outra parte da Bíblia onde nós podemos falar de Daniel, por exemplo, que não usou ali dos manjares do rei, mas não é esse o fato. É o fato que realmente, se as pessoas não aceitaram de bom coração essas pessoas que foram pregar o evangelho, não é porque elas não gostavam dessas pessoas ou porque não quisessem receber, tanto que elas gostavam e Paulo é um dos que mais dá exemplo disso. Ele fala que tanto sabe ter fartura quanto sabe ter pouco, no caso, né? Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vimos que essas pessoas saíram para pregar em nome de Jesus e que tão pouco elas estavam preocupadas com o que estava acontecendo em sua volta. Tão pouco elas estavam preocupadas se eu iria vender o meu carro para eu ter dinheiro para pregar esse evangelho. Só supondo, né, um exemplo, né, que na época, enfim. Mas, só para ficar um pouquinho mais claro, eu sei que eu tentei aprofundar, mas é justamente às vezes para tirar algumas coisas que ficam arraigadas, porque muitas pessoas pensam assim, beleza, Jesus é o Cristo, ok, Jesus é o Cristo, agora e Jesus é o Deus, é o Espírito Santo, quem é quem? E essas dúvidas também apareceram naquela época, tanto que Paulo tentou falar nas cartas dele e tentou dar a explicação sobre quem era Jesus e quem era o Cristo. Mas enfim, a gente vai continuar e depois nós fazemos uma pincelada do total. Continuando na terceira carta de João, no versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Bom, aqui eu já vou abrir um parênteses muito grande, porque parece até... Eu sei que a gente não fica se alojando, às vezes, muitas vezes, nas casas das pessoas para ir pregar o evangelho, para a gente confessar nossa fé, enfim. Mas nós vimos pessoas que desde aquela época elas estavam em um cargo, elas estavam em um poder sobre algumas pessoas daquela época, inclusive, que elas muitas vezes já inseriam coisas no evangelho que não convinham com o que Jesus Cristo pregou. Então, se nós olharmos, teriam pessoas muito ruins, as quais, inclusive, excluíam pessoas da igreja. E essa igreja talvez não fosse a física, mas justamente a igreja o nosso grupo. E esse nosso grupo, se tiver 233 grupos, 1.000, 1 milhão de pessoas, 2 bilhões, 4 bilhões, trilhões, enfim, não é necessariamente uma pessoa, por exemplo, eu e a Daíse aqui, a gente vai montar algum lugar para que a gente possa falar de Jesus, para que a gente possa falar de Deus. A galera que assiste o Bíblia Live, talvez tenham lugares que frequentam, religiosos, enfim. Não me importa quantos tiverem. Quantos mais tiverem, melhor. Mas desde que todos saibam que nós somos irmãos. Desde que todos saibam que nós servimos a um único Cristo. Desde que todos saibam que o Espírito Santo ele vai nos revelar tudo o que nós precisamos saber. E nessa época já existiam pessoas as quais excluíam as pessoas, os cristãos. Porque as pessoas talvez que queriam seguir a Cristo, queriam mostrar o Evangelho, falar do Evangelho, demonstrar necessariamente o Evangelho, eram excluídas, porque elas não podiam receber as pessoas nas casas delas. E principalmente nessa parte, essa parte que eu digo nessa época, porque era tão difícil pregar o Evangelho, principalmente porque essas pessoas às vezes saíam sem nada.
E às vezes, o que a gente pode ver aqui, muitas delas eram proibidas, inclusive, de fazer a recepção dessas pessoas. Bom, mas, continuando, amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Bom, nós vemos o cuidado então que João também tinha nas suas cartas, principalmente para falar com os cristãos que estavam em determinado lugar. Às vezes, e justamente, seria uma, duas pessoas, ou as pessoas que estivessem em determinada região. Mas nós conseguimos ver, quando nós começamos a analisar um pouquinho mais com cuidado e com o coração aberto à Bíblia, que os problemas e as divisões sempre existiram. Cabe aos verdadeiros cristãos olharem realmente para Jesus e tomarem as decisões no coração dele. E eu não estou falando isso para, você tem que sair do lugar que você está, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Porque eu sei que se você precisar de uma resposta, você tem o Evangelho na mão. Se você precisar de um conselho, você pode relativamente pedir para nós. Nós vamos tentar te ajudar. Mas o maior conselho que eu te dou é, ore ao Pai e peça para Ele a verdade. Leia a Bíblia não como uma forma religiosa de repente até ter um conhecimento esmagador sobre as outras pessoas. Esse não é o Evangelho. O Evangelho nós vamos demonstrar, mesmo que eu fique mudo, eu vou tentar demonstrar esse Evangelho. Aí eu vou lá aprender Libras lá e vou começar a pregar o Evangelho assim. E se eu perder as minhas mãos, eu vou tentar continuar pregando esse Evangelho. Mas não é porque eu sou maluco, porque alguma coisa assim. Mas é porque a palavra da salvação, ela nos deu esse novo nascimento. E eu tenho certeza que ela pode alcançar a todos. Então, analisando esses dois capítulos, que foram duas cartas, né, completas, 2 João e 3 João, mesmo nós vendo que tem o destinatário, esse destinatário de hoje fomos nós. Porque nós vimos sobre as palavras que João falou e nós conseguimos perceber que sobre os problemas que aconteciam, sobre o conforto, sobre em que nós devemos nos alegrar se tem os irmãos lá fora que estão andando na verdade, estão andando de Cristo Jesus. E que tem muita gente lá fora que precisa ouvir o Evangelho e que precisa ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E que eu oro a Deus intensamente para que Ele tire de mim os achismos, mas que toda a palavra que sai da minha boca seja justamente a dele, e não a minha. É isso aí, galera. Então eu gostaria de agradecer vocês. Se puderem compartilhar essa mensagem, tá bem curtinha, qualquer coisa ela já vai tá salva aí no perfil. Vocês podem assistir desde o começo, até para a gente conseguir perceber qual que era todo o contexto da mensagem, né? Meu muito obrigado, agradeço primeiro a Deus, né? E as demais pessoas que estão assistindo. E a Daís que está sempre aí, né? Eu não ia agradecer, né? Mas tudo bem, tô brincando. Mas galera, então que a gente possa ficar feliz. Se tem ou não tem pessoas lá fora, nós sabemos que tem muita gente. Se são falsas, são verdadeiras, tem muita gente. Mas que nós prestemos atenção um pouquinho mais no que Jesus Cristo falou e que nós não sejamos o mal. Que nós não façamos o mal. Pode ser que você pode ter errado e pode ter visto alguém errar, mas vamos tentar trazer essa pessoa para o verdadeiro evangelho. E eu não digo isso para dentro de um prédio. Eu digo isso justamente para o verdadeiro viver em Cristo. O verdadeiro viver em ser cristão. Amém? Valeu, galera. Muito obrigado.